Está no ar, a bola não para você aqui na Vivo TV, no canal de São Paulo, através do canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, canal de São Paulo que você pode acessar e assistir também na internet, www.canalsp.com.br ou lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você, lembrando, com reprises aqui no canal de São Paulo. Tem reprises do programa na terça, na quinta, na sexta, sábado e no domingo. Então, tem a bola não para durante toda a semana para você poder assistir. E a entrevista dessa semana é com Antônio Neto, que é conselheiro do Palmeiras e também presidente licenciado do SINDPD. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho do sindicato também, do SINDPD, que fica ali na Avenida Angélica, aqui na capital paulista. Mas vamos falar muito de Palmeiras. Antônio Neto, prazer recebê-lo aqui no estúdio, tudo bem? Prazer meu, Fred. Bom estar com você aqui no estúdio, agora legal, tá bonito, diferente, parabéns, né? hein? Parabéns, tá Bom, muito bonito, tenho visto todas as suas entrevistas, tá muito bem. Legal. É um prazer muito grande e uma honra estar com você de novo aqui. O prazer é meu e não citei também presidente do Diretório Municipal do PDT, é importante também citar. São muitas funções, né, Neto? Mas é porque você tem a militância política, a militância sindical e a militância do coração, a militância esportiva, que é o Palmeiras, né? Aliás, a paixão começou por qual motivo? Porque todo mundo tem uma história para contar do seu time do coração. A sua começou por quê, né? Eu sou sorocabano. Tá. Meu pai, descendente de italiano, né? Guarino, olha o nome, Guarino, né? Então já era palmeirense. Mas não foi só por isso. Você tinha também o Berdan Catani, que é da cidade, sim. Você teve, depois mais para frente, você teve Luiz Pereira, você teve vários. Palmeiras, o Sorocaba sempre cedeu muitos jogadores ao Palmeiras. Tinha o São Bento lá em Sorocaba, tinha muitos jogadores. Mas a minha paixão mesmo veio em função do meu pai. A gente ficava lá com o radinho de pilha ouvindo Fiore Gilhote, aquelas coisas todas. E muito, desde pequenininho, eu posso dizer para você que a nossa infância em casa sempre foi muito alviverde. Que legal, que bacana. E o rádio, né? A gente está falando com o pessoal hoje da internet, né? E o rádio era muito vivo, né? Pra gente, né? Acho que era o veículo mais próximo, né, Neto? Porque, assim, a televisão não transmitia os jogos, né? E o rádio realmente era muito presente para nós que acompanhamos o futebol. Eu falo para nós porque, na minha geração, também o rádio era muito mais vivo do que... Hoje não está morto, mas hoje tem outras formas de comunicação através da internet, celular, né? Você pode acompanhar uma transmissão de futebol de uma forma diferente, né? É verdade, mas a televisão vem bem mais para frente, sim. Vem lá na década de 70, essas coisas. Antes disso, eu me lembro, e você falando, veio à cabeça assim a história, né? A gente chegava domingo à tarde, botava o rádio em cima do muro de uma casa, na esquina, e vinham todos os companheiros, amigos do bairro, depois do jogo que a gente fazia lá. Era uma atração. Era uma atração, a gente ficava ouvindo, né? E olha, é inacreditável a capacidade dos locutores da época, porque a gente via o jogo, a gente fechava os olhos e via, né? Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Isso muito bonito, delicioso. Era teatral, né? Era teatral. E eu tive o prazer, uma vez do Pacaembu, de estar ali dentro das cativas ou do camarote da prefeitura, não me lembro bem, assim, e do lado estava o Fiore transmitindo. Era uma coisa linda, muito bonito. Transmissão. O locutor de rádio, ele narra de uma forma diferente. Você faz televisão e faz rádio também, você sabe as diferenças que tem, de como mostrar quem está ouvindo, né? Por isso que aquela história daquela senhora com o filho ali, cego, e ela transmitindo para ele, deve ser uma emoção muito bonita. Eu creio que transmitindo da forma radiofonicamente falando, também é uma coisa muito poética, muito lúdica, né? Você imaginar o que estava acontecendo. É verdade, a gente mexe com a imaginação das pessoas, né? O rádio tem essa magia. E Neto, quando a gente fala de Palmeiras da sua época de criança, jovem, qual o time assim que te marcou assim do Palmeiras? É da academia mesmo ou teve algum outro time assim que te marcou assim do Palmeiras? Foi o da academia, eu sei de cor a escalação. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Você vê? E tem vários, né? Time vai ser essa base que a gente tem na cabeça sempre, porque foi um time muito vitorioso, aquelas coisas todas. E esse meio de campo do Dudu e Ademir, ou aquela zaga Alfredo e Luiz Pereira, mesmo o Gaguinho, né? Que fazia as laterais, né? Alfredo,
o Zeca, que fazia, depois você tinha o Eurico. Tanto que até hoje a gente busca informações do porquê que o Eurico não jogou na lateral no dia do jogo famoso contra o Corinthians, em 74, que entrou Jair Gonçalves, né? Então, é um negócio muito legal, mas é muito lúdico. E lembrar de pessoas que estiveram em Sorocaba, o próprio, tinha o Picolé, tinha o Copeu, que jogou no São Bento, depois foi jogar no Santos. Você teve o Paraná, que jogou no São Bento, foi jogar no São Paulo. Então, Sorocaba era um celeiro muito grande de jogadores. Então, tinha muito, eu diria que o São Bento era muito forte quando estreou no Campeonato Paulista, chegou a terceiro lugar, ou seja, a gente tinha, e era delicioso quando os times grandes visitavam a nossa cidade, aquilo na beira do hotel, nossa senhora. Então, o futebol é muito agregador, Você veja, você não briga com as pessoas por causa do futebol. Hoje em dia que está triste ver essas torcidas organizadas fazendo essa imbecilidade, dessas brigas dessa forma. Naquele tempo você, na verdade, era mais... Se convivia, né? Tiração de sarro. A gente assistia jogos juntos, sentava lado a lado, né? Era mais zoação mesmo, tiração de sarro, quando você perdia e um ganhava, aquelas coisas todas. E você sabe, as torcidas e os bairros, os companheiros, os amigos, no trabalho, na escola ou no bairro, eram plurais. Você tem todos os clubes ali dentro, né? Você tinha todos os clubes. Claro. E qual foi o seu grande ídolo? Ademir da Guia ou teve outros, assim, Neto? Sim. Olha, eu vou dizer para você, o Ademir foi um grande ídolo, mas eu tenho um respeito profundo pelo Dudu, que era o carregador do piano, né? Tem um lance, se vocês pesquisarem, vocês vão, que me impressionou muito do Dudu. Esse jogo de 74, na final, que tem uma barreira, o Rivelino cobra a falta. E você sabe, a patada atômica, Rivelino, que é outro cara que a gente admira muito. E bate na cabeça do Dudu. O Dudu quase desmaia. Então ele é tirado de campo. Quando ele se recupera, você vê ele entrar num pique, meu amigo, que a gente não vê mais em dia, esse amor à camisa. Então, eu creio que entre o Ademir e o Dudu, o Ademir pela leveza, porque o Ademir é uma delícia, a leveza com que ele faz os movimentos. Mais fácil, né? Parece fácil. Agora, o Dudu era o carregador do piano, né? Aquela cabeça de área, que um grande, como pelo menos naquele tempo era assim, o tal do contenção, né, que era o volante de contenção, ele ficava dando as coberturas para todo lado e entregava a bola para ser distribuída pelo Divino. Ou seja, era uma coisa. Agora, um grande amigo de coração também, que eu não posso deixar de falar, era o César Maluco, que era muito legal de tê-lo no conselheiro palmeirense. Conselheiro conosco lá. E nos deu muita alegria, sabe? Uma figura fantástica, um grande amigo. E de maluco não tem nada, né? Não. Ele ganhou esse apelido, mas... E até às vezes ele briga, às vezes, um pouco de chamar só de César, não quer ser chamado de César Maluco. Mas é um cara muito legal. Sim, muito, muito interessante. Com certeza. E Neto, falando agora dos dias atuais aí, como você está vendo esse Palmeiras que foi colocado aí por muitos, né, e com razão, até para a parte financeira, do Palmeiras milionário, é o único que pode fazer frente ao Flamengo, já estava essa rivalidade já desde o ano passado, e aí colocaram mais uma vez esse ano, né, o Palmeiras sempre agora com essa obsessão, como diz o grito da torcida em relação à Libertadores. O Palmeiras chegou aí mais uma decisão de Paulista, mas tudo se fala muito em relação ao passar, chegar a Libertadores, conquistar a Libertadores, para ir num Mundial, né? Parece que tem que ter esse caminho feito. Aí o torcedor não vai ficar satisfeito enquanto não tiver esse caminho trilhado novamente, de ser um campeão de Libertadores e voltar a um Mundial de Clubes. Como que você vê esse Palmeiras atual, que convive com algumas polêmicas, né? Referente a patrocínio, a apoio financeiro, Leila Pereira, que é patrocinadora e conselheira, se há conflito ou não de interesses, mas com tudo que está envolvendo o Palmeiras nesse momento, Neto, como que você está observando aí? Olha, você sabe que eu tenho uma paixão pelo Palmeiras. Então, eu até aceitei me tornar conselheiro para poder ajudar o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está numa fase muito boa. É pena que esse problema administrativo, essas disputas políticas internas do clube, né, e até a visão se pode, não pode, se deve ou não deve. É raro você conseguir
um patrocínio da forma que a gente tem, né, que nos daria tranquilidade para você atravessar os momentos. O que não quer dizer que traduz em campeonatos. Sim. Não é um problema, porque futebol é o único esporte do mundo que o imponderável, é só olhar as finais do Campeonato Paulista e já dá para explicar o que aconteceu. Aí você tem um patrocínio, você pode organizar um time, você pode montar e trabalhar com tranquilidade. Eu creio que nós estamos num momento muito bom. O Palmeiras poderá fazer, infelizmente a pandemia atrapalhou muito, sim, poderá fazer um ano muito bom, porque nós temos um bom plantel, precisa transformar o plantel em time. A grande dificuldade não adianta você ter 10 Pelés, 11 Pelés em campo. Você precisa transformar isso num time. Se cada um dos 11 Pelés sair correndo com a bola sozinho e esquecer que é time, você tem um bom plantel. O que precisa aí, e eu acredito, eu gosto, você sabe, a gente já conversou sobre isso, eu gosto muito do Luxemburgo, que ele transforme esse plantel num time. Eu acho que ele está numa fase de experiências, acho que a parada atrapalhou bastante, mas o Campeonato Paulista é para fazer esse tipo de coisa mesmo, organizar, experimentar, e eu acho que é importante também a utilização da nossa base. A nossa base, a base do Palmeiras é uma das bases mais vitoriosas dos times de base do Brasil, ganhou de tudo, nacional e internacionalmente falando. E estava perdendo jogadores indo embora sem jogar no profissional. Sem jogar no profissional, ou seja, é a hora de você mesclar. É uma das coisas que eu já até comentei contigo, Fred, o Vanderlei trabalha muito isso, entre mesclar o jogador experiente com o jogador mais novo para que ele possa compor um time, né, e ajudar bem isso. Então eu creio que se o Vanderlei conseguir transformar o Palmeiras, que tem um excelente plantel, num time, eu acho que aí a gente pode realmente fazer frente. Não tem bicho-papão, não. Vamos lembrar, o Vanderlei empatou com o Flamengo dirigindo o Vasco, que não tinha nenhum plantel, e empatou por um problema, se vocês lembrarem, vão lá ver o jogo, né? Por um detalhe que foi um gol contra numa bola que sem querer bateu no pé de um back e tirou o goleiro da jogada, porque senão teria ganho aquele jogo. O Vanderlei tem isso, o professor tem essa virtude, que eu gosto muito do estilo dele, de saber motivar, de saber organizar, de montar um bom time. É o que eu estou esperando que ele possa fazer esse ano, montar um bom time para que esse plantel que nós temos de bons jogadores que não tem problema nenhum de remuneração, ou seja, recebem em dia, ou seja, tem tudo para juntar a tranquilidade do bastidor, que é a questão econômica, financeira, com o padrão de jogo, com a tática, né? E a gente poder dar grandes alegrias, para a gente poder vibrar muito com esse nosso alviverde imponente. Legal. Nós estamos conversando com o Antônio Neto, que é conselheiro do Palmeiras, também presidente licenciado do SINDPD e também presidente do Diretório Municipal do PDT, aqui no programa A Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos mais com o nosso programa A Bola Não Para aqui no canal de São Paulo. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e no canal no YouTube, no meu canal, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma matéria, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aqui com o Antônio Neto, conselheiro palmeirense, presidente licenciado do SINDPD, também presidente do Diretório Municipal do PDT, é o nosso convidado hoje aqui no programa. Antônio Neto, a gente está falando do Palmeiras atual, e a gente percebe assim, eu fui setores do Palmeiras pela Jovem Pan 15 anos. Como que você observa esse momento em relação a vertentes políticas no clube, que a gente sabe que tem algumas vertentes, né? E como que você pensa a respeito, né? Olha, eu sinto realmente, tá uma dicotomia entre a direção chamada, entre aspas, profissional,
com a direção chamada política do clube. Então, eu acho que tem que haver um casamento disso. E nós não somos contra. Eu posso dizer pessoalmente que você tenha grandes profissionais gerindo as diversas áreas, que isso é a administração moderna, o tal do compliance, que todas essas coisas que falam por aí. Mas tem que ter a parte do clube, a parte daqueles que são eleitos pelos associados, pela direção, seja no seu conselho deliberativo, seja pelos diversos agentes. Então eu sinto falta de você, ao lado do profissional, você ter o do que é do clube, né? Você ligado ao clube. Ligado ao clube, um vice-presidente de futebol, para que você possa ponderar essa brincadeira, não passar como aconteceu no passado recente, às vezes contratações ainda não discutidas dentro do clube, então você tem vários jogadores da mesma área, não ouvindo sequer o treinador se ele precisa daquele jogador ou não precisa. Eu acho que o planejamento não pode ficar só na mão de um gestor, que nós sabemos que esse mundo do futebol é um mundo muito complexo, né? E nós sabemos a dificuldade de adquirir o passe de um jogador, vender um jogador, e com as mudanças todas da legislação. Então você tendo um patrocínio bom, que lhe garante uma tranquilidade, aí tem que fazer um planejamento com cuidado. Então, ouvir bem o que o treinador precisa, onde está precisando, não é só dizer, olha, trouxe um craque para você. Senão, às vezes traz um problema, porque você tem 2 craques para a mesma posição, e você sabe, banco é uma coisa complicada. As mudanças que a FIFA fez agora de autorizar 5 alterações foi uma coisa muito interessante, né? Você não, só não pode, pouco, né? Ajuda muito que dá para utilizar. Porque senão você tem 11, com 3, 14. Você pode usar 14 pessoas. Você tem um plantel de 29, 30 bons jogadores com contratos altos, você fica numa situação difícil. Eu acho que o que está faltando é esse casamento. É o casamento da profissionalização com aqueles que têm a paixão pelo clube, para equilibrar entre o racional e o do apaixonado, né? Da paixão, o racional e a paixão. Eu acho que é isso que está faltando no clube. No mais, é você olhar que temos todas as chances, né? Agora é a hora da unidade. A gente tem dito muito isso em relação ao Brasil, você tem que ter unidade para ultrapassar a crise da pandemia. No Palmeiras nós temos que ter uma boa unidade, porque se a gente, com tudo que nós temos um grande estádio, um grande centro de treinamento, um grande plantel, podemos transformá-lo num grande time. Então, como é que nós podemos transformar tudo isso sinergeticamente falando? Não tem vaidade, né, Neto? Para fazer o Palmeiras está acima de tudo isso, né? Para elevar o nome do Palmeiras cada vez mais. E eu acho que essa sinergia entre a gestão profissional com a gestão da paixão, daqueles que são sócios do clube, que são eleitos pelos os associados, você poder casar essa brincadeira. Eu acho que é isso que está faltando para dar essa liga e transformar numa sinergia muito grande. Porque na vida não basta ter dinheiro. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Princípios valem muito mais do que com certeza, dinheiro, né? Com certeza. Você usou a palavra-chave, princípio. E nós temos um princípio, a paixão nossa pelo Palmeiras, a vontade de ver o Palmeiras campeão de todos os campeonatos. E quando a gente perde uma partida, seja pelos principais adversários, é óbvio que nós vamos ficar zangados, tristes, magoados, vamos xingar, mas também tem que ter o seguinte, olhar, vamos lá, o jogo que o Palmeiras perdeu lá para o Corinthians lá atrás, um tempo atrás aí, que deu chance do Corinthians retornar ao campeonato. Sim. O Palmeiras jogou muito bem aquela partida. A bola não entrava. O teto foi trave, o goleiro Cássio pegou tudo. Quer dizer, queriam caçar as bruxas lá, né? Mas é porque nós perdemos para o Corinthians. E nós temos um histórico de derrotas para o Corinthians. Então é isso que precisa modificar. Você precisa equilibrar. Eu acho que o equilíbrio é importante. Com certeza. Neto, aproveitando já que a gente está, né, estou conversando com o Neto também, que está muito ligado à política, né? E tem uma medida provisória em relação aos clubes mandantes de transmissão de televisão, que está movimentando nesse momento. É um dinheiro muito grande envolvido. A TV Globo coloca muito dinheiro, investe, não investe de hoje, há anos investe no futebol. Entrou a Turner, que é uma empresa norte-americana que acabou investindo na TV fechada, fazendo concorrência à Sport TV, que também está nessa polêmica, brigando, ameaçou sair, agora parece que vai transmitir os jogos, parece que quer transmitir, inclusive, daqueles que eles não têm contrato. Vai, um exemplo. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras é Turner, Corinthians é Sport TV. Transmitir esse jogo, algo que não seria válido pelo contrato atual da TV Globo com os clubes. Não poderia acontecer, mas em virtude dessa medida provisória,
Tanner está vendo a possibilidade de transmitir esse jogo também. Como que você está vendo toda essa movimentação? O que você observa? O que você percebe? São movimentações, coisas que vieram para ficar, para tentar abrir um pouco mais esse leque de oportunidade de transmissão de televisão? Como que você vê isso? Ou só uma jogada política atendendo o interesse em virtude que quem é o presidente, quem que está envolvido, a emissora envolvida? O que você pensa, né? Olha, a primeira coisa é que eu sou um homem que a minha vida se pautou por princípios, como você bem brincou aqui. Então, eu respeito contratos. Se eu tenho contrato, eu tenho que respeitá-lo. Pelo menos até findar o contrato. Sim. A hora que findar o contrato, eu posso rediscutir os parâmetros. Não dá no meio do jogo, né? Você fala assim... Mudar a regra. Tipo assim, eu estou com a bola para fazer uma cesta. O cara para, não é basquete, é futebol. Cara, conversa mole é essa, né? Então fica mudando as regras durante o processo. Então nós temos que respeitar aquilo que você assinou. Se você assinou um contrato, eu acho que tem que ter a hombridade, a dignidade de respeitar esse contrato. As diretorias de clubes que queiram ser oportunistas no sentido de não respeitar os contratos, eu acho que estão erradas. Agora, cada um sabe onde ele aperta o calo. Então, eu creio que nós devemos nos pautar pelo princípio, porque hoje está nos servindo isso, amanhã pode não nos servir, né? Ou seja, o inverso pode acontecer verdadeiro, a Tanner pode ir embora, né? E aí você vai para a Globo, agora a gente que não quer. Agora a gente que não quer. Eu acho que, por isso que tem que respeitar contrato. Você assinou o contrato? Respeite o contrato. Terminado o contrato, você pode até pedir uma rescisória do contrato. Eu quero rediscutir esse contrato. Se tiver cláusula lá para isso, você pode discutir isso. Se não, fica aí quietinho, cumpre o contrato, e quando tiver o término do contrato, vamos discutir agora com a Tanner, com a Globo, ou com qualquer uma que possa vir, para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Se não fica uma coisa, eu diria assim, desrespeitar contrato é uma filosofia que não cabe a dirigente sério. Como é que eu vou respeitar um dirigente que não respeita contrato? Então o jogador pode também não respeitar, o próprio time não pode respeitar o contrato com o jogador, e assim sucessivamente. Sim. Quer dizer, se eu não respeito, como é que eu quero que me deem respeito? Então eu penso que deva ser dessa forma. Eu acho que o máximo vai durar um ano, que os contratos que os clubes assinam é pela transmissão do campeonato naquele ano. Ela compra direto da CBF, ou compra direto da Federação Paulista, e aí vê a coisa. O que eu acho que tem que ter um pouco mais de equidistância entre os valores, sabe? Tem que ser mais próximo, porque, porque fulano é melhor, não tem nada de melhor ou melhor. Disputou, tem que ter um valor razoável para todo mundo e um plus para aqueles que possam gerar mais receita para a televisão, para o rádio e assim, pelas mídias alternativas todas. Até porque se basear numa medida provisória, né, Neto, em relação a milhões, é algo arriscado também, né? Você se basear numa medida provisória para você bater o pé e querer mudar, desrespeitar um contrato, você corre um risco também, né? Mas eu sempre aprendi, está na Constituição, quem quiser pode pesquisar na Constituição, diz o seguinte: nenhuma lei pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Então, se você tem um contrato que é um ato jurídico perfeito, como é que uma lei diz, olha, pode descumprir? Não pode. Claro. Não pode, nenhuma medida provisória poderia. Mas vindo de quem veio, da forma que veio, cabe ao Congresso corrigir isso de maneira concreta. Ou seja, então vou fazer que vale daqui para frente, não vale daqui para trás. Então, enquanto não vencer o contrato, não tem jeito. Legal. Neto, eu falei de algumas vezes, presidente licenciado do Sindipd. Queria que você falasse um pouquinho, está licenciado por um motivo importante, que é um desafio que você vai ter aí pela frente, Neto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Temos uma eleição municipal esse ano e eu estou colocando no meu nome à disposição do PDT da capital para a disputa majoritária na prefeitura da capital. E nós temos um acordo com o PSB, PDT e PSB nacionalmente, e em São Paulo, com a candidatura pré-candidatura do Márcio França, o PDT ofereceria o seu vice. E no caso, se for consolidada essa aliança, o meu nome será indicado pelo PDT para compor a chapa PSB-PDT, Márcio França, Antônio Neto, para a disputa das eleições municipais, agora em novembro de 2020. E aí fica essa expectativa, né? Eu acho que é um cargo super importante para a cidade de São Paulo, né? A importância que tem, né? Ainda mais a gente está vendo hoje
na pandemia, né, as diversas posições políticas, posicionamentos, direcionamentos políticos, né, ganham uma importância ainda maior essa eleição, né, Neto? Ganha sim. E mais do que isso, você sabe, o município é a única coisa que existe dentro da toda a figura, eu diria, do mapa do Brasil. O município é onde você pisa, onde você vive, você compra, você vende, você come, você anda. Você falar... É o mais próximo de você, né? É onde você está para que as coisas, os seus problemas acontecem no município. Sim. Então, a pandemia, por exemplo, o arranjo para combater a pandemia, o arranjo para minorar os problemas, ajudar mais, através do município, através da prefeitura. É óbvio que você tem correlação com o Estado, com a federação, mas é ali que a pessoa vai bater na porta para saber o que está acontecendo. E não só isso, na questão da reforma tributária, que estão falando em fazer, vai mexer com o município. E aí também nas reformas todas. E a questão da zeladoria da cidade. Nós não podemos permitir a cidade abandonada. E São Paulo tem um orçamento enorme, são mais de 65 bilhões de reais. Se você pensar, é dinheiro para dedéu, né? Então, aplicar esse dinheiro de forma tranquila na questão da educação, na saúde, na zeladoria da cidade, saneamento básico, todas essas coisas, a cidade está carente disso. E até a pandemia fez uma coisa muito importante para a sociedade, ela descortinou tudo, mostrou as desigualdades ainda maior. Então, é uma responsabilidade. E eu creio que o PDT, nós estamos montando um projeto para que a gente possa dar respostas efetivas à população da cidade de São Paulo. Como que você tem visto a pandemia, Antônio Neto? Assim, o número de desemprego aumentou, infelizmente, né? O custo de vida, a gente vai no mercado, no supermercado, né? Tudo está aumentando, né? Tudo voltou a aumentar. Então, além do cara ou está desempregado, ou teve algum acordo, começa a ganhar um pouco menos, tem, claro, a compensação da parte do governo, mas você acaba perdendo em algum momento, né? E as pessoas estão com medo, a gente sente uma insegurança, não só de trabalho, mas de viver, né? As condições que tem em relação à questão de saúde. Como você tem visto tudo que vem acontecendo aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro? Com muita tristeza. Primeiro porque, por falta de uma coordenação nacional na questão do combate à pandemia, o governo tem uma atitude, o governo federal, negacionista, né? Não respeitando as orientações científicas e médicas internacionais, quer dizer, para o mundo, e o cara achar que não para no Brasil, porque isso aqui entre aspas, é um problema da mídia, contra o governo. Então, parou a Olimpíada, parou a NBA, parou o Campeonato Europeu, parou a Fórmula 1. Caramba, vamos pelo menos olhar. Segundo, ao negar, não acreditar que pudesse acontecer o que está acontecendo. Infelizmente, mais uns dias estaremos com mais de 100 mil óbitos provocados pela pandemia. E nós sabemos, todo mundo vai pegar enquanto não houver uma vacina, você não tem cura para isso. Você pode atenuar. Então, a questão da máscara, a questão da higienização, estou vendo aqui o álcool em gel, lavar as mãos, né? Todas essas coisas você tem que fazer a prevenção. Mas, acima de tudo, você tem que estar preparado com seus leitos hospitalares, porque é um problema. E o Brasil descortinou, e como eu já disse, caiu o castelo de cartas contra a presença do Estado na economia. Por exemplo, você tem que importar máscaras. Você tem que importar respiradores. Que nem a indústria brasileira para fazer máscara, que nem a indústria do vestuário que pudesse fazer uniformes ou equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde, ou camas hospitalares, que você tem que importar tudo. Quer dizer, há necessidade da reindustrialização, você vê a vocação das diversas áreas, há necessidade de você ter um SUS não precarizado, mas bastantemente fortalecido, até porque mostrou-se a necessidade do SUS. Então, aquele que ouviu e sempre achou o funcionalismo público é ruim, o SUS é muito ruim. Não, é o SUS que faz isso. O SAMU é o SUS, o bombeiro é o SUS. Não é isso? E você tem todas essas coisas de você rediscutir. O SUS é municipalizado. Ou seja, é isso que eu digo, que há necessidade de redefinir todas essas coisas e olhar com mais carinho para essas questões. Antônio Neto, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do programa, atender o meu convite, estar aqui no Canal de São Paulo, conhecer um pouquinho aqui o Canal de São Paulo. Sucesso para você aí na parte política, sucesso também para o seu Palmeiras. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra muito grande, Fred, você sabe. Chamou,
Estou aqui, é um prazer e uma honra sempre com você. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Agradecendo ao Antônio Neto, nosso convidado hoje, nessa semana, no programa Bola Não Para, que volta na semana que vem. Até lá!